bem-vindos à Semana de Terror no Nuvem Literária. Então esse é o vídeo de abertura da Semana de Terror, é a primeira vez que eu faço uma Semana de Terror mesmo aqui no canal. Serão 7 vídeos temáticos preparados especialmente para o Halloween durante a última semana de outubro, do dia 25 ao 31 de outubro, então vão rolar vídeos todos os dias aqui no canal e vídeos que tem tudo a ver com o clima do Halloween. E o livro escolhido, então, para fazer a abertura dessa Semana de Terror aqui no canal é o João e Maria, do Neil Gaiman. Essa história, na verdade, é uma fábula, né? Ela originou-se de uma fábula, até que ela virou um conto mesmo, um conto de fadas, né? Então, primeiramente, ela foi contada como uma fábula de boca a boca, né? E é uma história originalmente da Alemanha, foi, então, reorganizada aí em um livro de contos de fadas pelos irmãos Grimm. Então eles fizeram isso com o propósito de reafirmar e assegurar que a cultura alemã fosse passada, né, adiante. Então eles quiseram salvar essas fábulas, essas histórias que eram contadas, né, em geral pelas famílias, para os seus filhos e tudo, e que tinham pequenas lições de moral e de boa convivência e que passavam um pouco dos costumes da época. A história originalmente se chamava então Hansel e Gretel, e esta é a versão, na verdade, assim, um pouquinho reformulada, né, um pouquinho modificada pelo Neil Gaiman, e ficou uma versão assim super legal, um pouco macabra, um pouco misteriosa. E a forma como ela é narrada é que fez com que essa história ficasse com um tomzinho um pouco mais de terror do que de costume. Eu adorei essa edição, gente. A edição é capa dura, sim, realmente. Ela é muito linda, é um pouquinho maior do que um tamanho normal de livro. Esse livro contém também ilustrações aqui do Lorenzo Mattotti, não sei como pronuncia, mas as ilustrações são lindas, realmente bem obscuras, assim, com um tom bem sombrio, o que trouxe aí um ar ainda mais sombrio para o livro, né? E você tem que prestar bastante atenção na arte mesmo da ilustração para entender um pouco que parte da história é essa, o que ela tem a ver com aquela parte da história. Então eu achei isso sensacional. Quem não conhece, então eu vou contar um pouquinho da história de João e Maria. Os pais de João e Maria estavam passando por uma situação financeira muito ruim, que eles estavam realmente em meio à guerra, passando praticamente fome, então eles não tinham o que comer, o que fazer com os filhos, e eles tomaram a difícil decisão de abandonar os filhos no meio da floresta para que eles pudessem sobreviver, os próprios pais, né, porque senão morreriam todos. Então foi uma decisão muito difícil, mas eles fizeram. E na primeira tentativa, o João, tendo ouvido a conversa, ele conseguiu voltar para casa, porque ele fez um caminho de pedrinhas, né, e conseguiu retornar para casa. Na segunda tentativa, eles foram pegos meio de surpresa, isso não foi possível, então eles acabaram ficando mesmo perdidos no meio da floresta. Ao tentar voltar para casa, eles acabaram encontrando uma casinha toda feita de doces e guloseimas, chocolate, doce, pirulito, bombom, bala, marshmallow. Então eles ficaram fascinados e a fome era tão grande que eles correram para essa casa. E lá eles encontraram uma gentil senhora, uma senhorinha, que acabou acolhendo-os muito bem. Então os tratou bem, alimentou, colocou-os em camas limpas e roupas limpas e deixou-os descansando. Geralmente coisas que vêm fácil acabam nos gerando certos problemas. E foi o que aconteceu com João e Maria. Eles acabaram descobrindo que essa senhorinha planejava engordá-los e comê-los. Então eles tiveram que arrumar maneiras de fugir e de tentar sair dessa casa. Então basicamente é isso, gente. Eu não vou contar o finalzinho da história pra vocês, porque senão vai acabar perdendo a graça, mas assim, a maioria das pessoas sabe como termina essa história. Aqui no livro, ela se desenrola de uma maneira ainda mais interessante, então eu acho que vale muito a pena a leitura. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Essa edição realmente tá sensacional, a editora Intrínseca arrasou aqui, tá linda demais. E eu acho que vale super a pena, seja pra ler pra alguma criança, ou pra vocês mesmos, ou pra dar de presente pra alguém nesse Halloween. Então eu acho que é uma excelente escolha. É isso então, gente. Até o próximo vídeo da Semana de Terror no Nuvem Literária. Tchau! Que eu corto depois. Tá fazendo sombra na câmera. Quer ver os detalhes? Ai, meu chapéu voou! Avião. Olha que bom. Hã? Só bater sol no meu olho de novo, acredita? Aí eu acho que agora eu posso ficar assim voltada pra um lado que esteja sombra. Não fica bom, hein? Não sei se... É fraco, tem que fazer mais forte. Tem que gritar. Você tem que jogar, minha filha. Agora tu... Agora chega, né? Ainda bem que não tem ninguém por aqui, né? Não.